A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero conversar com você sobre um tema absolutamente empolgante que gera esperança no nosso coração. Nós vamos falar sobre a conversão mais importante da história. E isso à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 19. Chame a sua família. Quem sabe, dê tempo para você ligar para algum amigo, porque Deus tem algo muito especial para o nosso coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Diogo Inau Shiro e sua esposa Bianca Inau Shiro. Sejam muito bem-vindos aqui ao Verdade e Vida. Muito obrigado, presbítero Daniel. Para nós é uma alegria, uma honra muito grande estarmos aqui no programa Verdade e Vida para divulgar um pouco sobre a obra missionária no Japão. Reverendo, o senhor está no Japão e eu queria começar perguntando como tem sido a obra missionária no Japão. A obra missionária no Japão tem sido um grande desafio, pois hoje no Japão há apenas 0,3% de cristão. O Japão é considerado um dos países menos evangelizados do mundo. Então tem sido um grande desafio para nossa igreja, não só lá do Japão, mas a nossa igreja presbiteriana no Brasil, de alcançarmos aquele povo que ainda está tão carente do Evangelho do Senhor. Bianca, existem duas culturas completamente diferentes, tanto a nipo como a cultura brasileira. Como tem sido o seu trabalho enquanto missionária lá no Japão? Olha, de fato, assim, as diferenças são grandes, né? A aculturação é difícil, mas um dos trabalhos que nós temos desenvolvido, com o intuito, inclusive, de alcançar e ter acesso aos japoneses, até mesmo às famílias japonesas, é o trabalho com as crianças, né? Que nós temos realizado, os EBFs, com o intuito de também trazer as famílias, né? Uma vez que as crianças têm bastante coleguinhas japoneses, e assim alcançar esses também, para a glória do Senhor, né? Reverendo Diogo, ultimamente nós fomos acometidos assim com essas notícias que vieram do Japão, onde o Japão sofreu duas catástrofes. Primeiro, o terremoto seguido de um tsunami que praticamente destruiu grande parte de várias cidades ali no Japão, com milhares de mortos. Como foi o trabalho da Igreja Presbiteriana do Japão no socorro a essas vítimas? Bem, Daniel, nós somos ainda um grupo reduzido, apenas 10 membros e 4 que estão iniciando. E mesmo assim nós procuramos nos ajuntar e alugamos um caminhão, levantamos ali ofertas para comprarmos água e principalmente alimentos. E pela graça de Deus conseguimos ir até Quecenuma, uma das regiões mais devastadas pela tsunami, e ali então fizemos a obra social, mas também a obra evangelística. E pretendemos, pela graça de Deus, continuar com esse projeto que nós temos chamado de Reconstruindo o Japão aos Pés de Cristo. Então tem sido assim o trabalho. Pela graça de Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Japão, ela pôde estar lá e ser presente. Reverendo Diogo, a grande maioria dos japoneses ou são shintoístas ou são budistas. O sincretismo religioso glaça lá naquele país. Como é a relação cristianismo versus essas duas religiões? Nós temos percebido que o Japão, por ser um país muito sincrético, a sua maioria de shintoístas, mas também de budistas, quando um japonês ele começa a participar do cristianismo, às vezes ele carrega um pouco daquela sua tradição religiosa. Até mesmo porque a cultura do país dá essa liberdade sincrética. Mas nós percebemos que à medida que a palavra do Senhor é ensinada, é pregada, eles vão entendendo bem claro que não há como associar o cristianismo com o budismo e o shintoísmo. Bianca, como tem sido o seu trabalho com as crianças lá em Nagoya, no Japão? Uma vez por mês nós temos realizado as EBFs
com as crianças que moram nos condomínios onde há brasileiros, no intuito também de alcançar as famílias japonesas que ali residem. E uma vez alcançando, também pretendemos futuramente realizar trabalhos contínuos, no caso, as escolas dominicais. Então, esse é o nosso intuito maior com as crianças ali. Reverendo Diogo, encerrando assim a nossa entrevista, qual a sua perspectiva agora de volta ao Japão, depois desse período aqui agora, completando a sua formação junto à PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, né, e levantando também os seus recursos, agora de volta ao Japão? As nossas perspectivas são as melhores possíveis, porque nós cremos que essa obra missionária no Japão, primeiramente, ela é obra do Senhor. E por onde temos passado em nossas igrejas, temos visto as pessoas sendo motivadas com o intuito de participar dessa obra no Japão. E nós cremos que em breve nós teremos uma igreja presbiteriana de linha reformada ali sendo estabelecida no Japão e, pela graça de Deus, logo um presbitério juntamente com a Igreja Presbiteriana do Japão. Então nós estamos muito felizes e esperançosos. Muito obrigado, reverendo Diogo, e muito obrigado, Bianca e Naoshiro. Então, daqui um dia eu falo japonês, mas que Deus abençoe e que vocês possam retornar lá, apesar de todo aquele risco de contaminação e tudo mais, mas que vocês possam voltar para fazer a vontade de Deus ali na evangelização daquele país que tanto precisa da graça e da palavra de Deus. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e depois voltamos com a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.